Amém, irmãos? Mês de transbordar. Gente, que nome bonito. É ou não é? Transbordar. Tem até PG Transbordar. Tem algum PG? Eu acho que tem PG Transbordar. Transbordar é um nome assim tão legal, cabe até em igreja. Igreja Batista Transbordar. Que coisa linda, não é? Transbordar não remete a alguma coisa assim. Você pensa assim, em transbordar, você fala... vocês sabem, gente, eu sou pastor de jovens e às vezes eu estou conversando com alguns novos casais. E eu falo, como é que está? Pastor, estou transbordando. Imagine que até os casais, voltaram do encontro agora. Como é que está aí, Laerte? Ei, transbordando, olha aí, irmão, transbordando. Pô, tá transbordando, que coisa maravilhosa. Só que assim, uma coisa interessante assim na palavra, é que Jesus ele vai nos ensinar que nós podemos transbordar da presença do Espírito, mas também nós podemos transbordar de outra coisa. A palavra vai nos ensinar que inevitavelmente nós vamos transbordar de alguma coisa. Eu não sei se você já viveu uma situação assim, eu já várias, que em determinado momento, ou numa discussão, em alguma situação, você está conversando com alguém, simplesmente sai algo da sua boca que você não consegue mais pegar de volta, sabe? Você solta as palavras e automaticamente você fala, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Parece que tem algumas situações que algumas coisas saem simplesmente pela nossa boca, como se estivesse transbordando mesmo. E a gente não consegue pegar de volta, quando a gente vê, já saiu. Já atingiu o outro, já feriu. E são muitas situações, irmãos, são muitas. Esses dias, inclusive, eu estava vindo para o TED, e eu sou igual o pastor gosta, meu irmão, meu carro bombando assim, louvou o presente, pá, bum, bum, batendo. Eu lá louvando na presença, e de repente, um carro assim, um desavisado, um multiplicador de PG entrou assim, não, multiplicador de PG não faz isso, né? Entrou assim na minha frente, e me cortou, e automaticamente veio na minha boca, já queria sair, já, meu Deus, já queria amaldiçoar o cara. E o louvorzão lá, presença, pá! E naquele momento, irmãos, convenhamos, a gente não lembra que a gente está indo para a igreja, não está lendo. E quando eu fui dar aquela buzinada, porque tem aquela buzinada que você quer, que ele te veja. Você quer que a pessoa sinta que você está indignada, que é aquele pã contínuo. E eu lembrei, meu irmão, que eu estava indo para o TED. Eu lembrei que eu estava vindo para a igreja e estava escutando louvor. Falei, meu, misericórdia, Senhor. Sou crente, não sou mais essa pessoa. Sou da igreja. Você já percebeu que há algumas situações que parecem que simplesmente sai da gente? Momentos de impaciência. Às vezes eu estou brincando com meu filho, por exemplo, ele faz alguma coisa que eu já repeti para ele várias vezes que ele não deveria fazer. E simplesmente saem palavras de maldição da minha boca. É uma impaciência, um temor. Às vezes você está vendo a fofoca rolando e pastor, quando eu vi, pastor, eu falei mal também da pessoa. Você sabe, pastor, porque estava acontecendo lá, e quando eu me vi, já saiu da minha boca, eu não consegui controlar. Às vezes ansiedade, irmãos, medo. Quando você vê, já saiu de você. Você já está preso a uma situação. Você já está totalmente amarrado àquilo. Só que geralmente, a gente pensa que é o que aconteceu conosco, ao exterior, que fez a gente perder a calma. Mas a gente não para perceber que é algo que estava guardado dentro de nós, que chegou a um ponto que transbordou, que saiu. Vocês querem entender isso melhor? Eu preciso de um voluntário. Tem algum voluntário que pode subir aqui para me ajudar? Por favor, voluntário. Alguém vem correndo aqui. Cezinha, obrigado. Cezinha, eu preciso que você... Concentre, meu irmão. Pega esse copo aqui e você vai ter que caminhar rápido ali, até do outro lado, beleza? Pega esse copo aí, tá vendo? Gente, não está transparente, está cheio de água, vai. Cezinha, pega o copo aí, você tem que... Só com uma mão, tá? Uma mão só. E você tem que caminhar rápido. Vai, Cezinha, pode ir. Vai, eita, fé. Mais rápido, Cezinha. Cezinha, rapaz... Obrigado, Cezinha. Gente, que atuação. Pô, coloca ali para mim. Cezinha, excelente. Excelente. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que fez esse copo transbordar? E aí, quem me ajuda? O que fez derramar? O pastor é inteligente.
está muito cheio. Tem gente que fala assim, porque o Senhor empurrou. Se não empurrasse, ele ia ser perfeito. Às vezes a gente não percebe que a nossa vida é assim. Algumas situações acontecem, e ao invés da gente parar para pensar que nós estamos tão cheios de algo que está derramando, a gente começa a culpar as coisas que estão acontecendo no nosso exterior. E fala assim, pastor, eu só falei isso porque fizeram isso comigo. Eu só reagi assim porque me empurraram. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. As coisas que acontecem ao redor do copo vão simplesmente revelar aquilo que já estava para sair. Não foi culpa, irmãos, do seu trabalho. Não foi culpa do seu chefe, não foi culpa do seu filho, não foi culpa do seu amigo. Era o seu coração que já estava tomado, já estava para sair. E a gente quer culpar os outros o tempo inteiro. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, porque eu queria contextualizar antes da gente ler esse texto. Você está em Lucas 6, acompanha comigo lá no verso 43. A palavra diz assim, Jesus, ele está dando uma série de instruções aqui, e em determinado momento ele diz assim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Irmãos, o exterior, ele não cria aquilo que transborda. Ele apenas revela aquilo que já estava prestes a transbordar. Ninguém colocou o copo na hora da caminhada, ou colocou água nele. A situação não vai criar impaciência, ela vai revelar a impaciência. A crítica, ela não vai criar ira, ela vai revelar a ira. A pressão não vai criar o medo, ela vai revelar o medo. Se sai amor, é porque tinha amor. Se sai agressividade, é porque havia agressividade. O exterior, irmãos, pode balançar, mas só o interior decide o que transborda. Jesus, ele está ensinando os seus discípulos, ele está junto com a multidão, mas é interessante que, inclusive antes desse texto que nós lemos, Jesus ele está ensinando coisa muito específica, e são coisas que estão relacionadas ao caráter dos discípulos. Você vê que aqui antes ele fala sobre a trave no olho, sobre a questão do julgamento, ele fala sobre amar os inimigos, ou seja, irmãos, ele está confrontando uma espiritualidade apenas externa, uma fé de aparência. Jesus está falando que tem pessoas que acumulam coisas dentro do seu coração, que pode chegar em determinado momento, que vai transbordar pela boca, vai revelar o conteúdo. Jesus ele está construindo e trabalhando o caráter dos discípulos. Ele não está aqui falando de milagres, ele não está falando aqui da sua volta, ele está falando de um caráter de Cristo, de um caráter no reino, de como o homem de Deus ele precisa se portar. Ele está falando sobre o fruto, ele cita, eu acho muito legal esse texto, diz que não há árvore boa que dê fruto ruim, irmãos. Eu não sei você, mas até hoje eu nunca vi um pé de limão dar manga. Alguém já viu? Se alguém já viu, me fala. Ou uma pessoa que plantou abóbora e depois de um mês nasceu uma melancia. Não tem como, Jesus está falando isso aqui. E antes dele falar do texto, de transbordar, ele deixa muito claro as coisas. O homem bom tira boas coisas do coração, e o mal tira coisas más, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus ele vai usar essa imagem da árvore, do fruto, para mostrar que o que aparece do lado de fora é resultado daquilo que existe na raiz. Aquilo que você está acumulando, aquilo que você está guardando dentro de você, uma hora não vai suportar, e uma hora você vai transbordar pela sua boca, pela sua vida externa. As pessoas vão perceber claramente aquilo que você está guardando. Para a gente aprender um pouco mais sobre isso que Jesus está falando, a primeira coisa que eu queria falar para você, preste atenção, você está acumulando um tesouro. Vira para o seu vizinho e fala, você está acumulando um tesouro.
Fala assim, onde é que está o seu tesouro? Irmãos, quando eu leio essa palavra tesouro, não sei porquê, inevitavelmente vem na minha mente uma imagem de pirata, sabe? Que esconde um tesouro, que guarda um tesouro. Só que aquilo que Jesus está falando aqui sobre tesouro, não tem nada a ver com esse tesouro de pirata ou de joias. Está falando de algo que se assemelha a uma poupança, digamos assim. Não sei aqui quem está acostumado, mas eu cresci numa casa que tinha cofrinho. E quando chegava, se tinha moedas no bolso, a gente, ia lá e ia juntando. E chegava um momento, a gente quebrava para ver quanto que a gente acumulou, como que a gente juntou. E Jesus está falando que o nosso coração funciona como uma poupança. E que aquilo que a gente vive na nossa vida é como se a gente fosse depositando uma moeda, a gente vai depositando coisas. Naquela época eles não guardavam, não tinha poupança, mas eles tinham como um silo, que eles chamam, debaixo de cada casa. E eles guardavam, acumulavam comidas, para quando mudasse a estação, eles poderiam recorrer a esse ambiente e fosse ver o que eles tinham guardado para comer, para se alimentar e por aí vai. A grande questão aqui que Jesus está falando é que o nosso coração, ele serve como uma poupança, como um lugar onde nós guardamos coisas. O coração é assim. Às vezes, irmãos, você vai achar que é só uma conversa, que é só um vídeo, que é só um pensamento. Mas você está depositando coisas no seu coração. Tudo que você vê, meu irmão, tudo que você escuta, os ambientes que você frequenta, as coisas que você consome, você está depositando no seu coração. Você está enchendo o seu coração. Poxa, como é que tem gente que não percebe uma coisa dessa? Esses dias eu fui buscar meu filho na escola, e entrei numa farmácia e estava lá bem passando aqueles canal da desgraça. Eu chamo de desculpa, tá, irmãos, a palavra, mas é canal de desgraceira. Meu irmão, só passa 7 mortos, tiroteio ontem, assalto à mão armada. Às vezes você olha e fala, caramba, é lá perto de casa, meu Deus do céu. Aí irmão, sério mesmo, eu não aguentei assim, transbordou de mim. Desculpa. Eu entrei e falei, meu irmão, como é que tu aguenta ver isso aí, velho? Aí o cara olhou para mim e falou, pior que é só desgraça, né, velho? Eu falei, não, meu irmão, é 24 horas a TV ligada, consumindo violência, assalto, que vai morrer. Como é que você vive? Eu não consigo. Eu saio de casa pensando, meu Deus, cara, alguém vai me assaltar, alguém vai me pegar aqui. Como é que você acha que as músicas não te influenciam, irmãos? Não, pastor, é só um sertanejinho, é de boa. É o Gustavo Lima, pastor, está estourado, a música é top. Os pastores falam que eu falo também, meu irmão. Falando de traição, traição, traição. Bebedeira, bebedeira, bebedeira. Você está plantando limão, limão, limão. Aí você quer colher melancia aqui na igreja? Peraí, irmão, não tem como. A conta não fecha. Isso é porque eu estou falando de sertanejo, eu não vou falar do que essa geração tem escutado. Que aí, meu irmão, meu Deus do céu. Essa geração aí, porque aqui na igreja a galera aqui é... Meus jovens eu defendo. Irmãos, o que você tem acumulado? Quais são as fichas que você tem colocado no seu coração? Se você acumula mágoa, cada vez que você lembra de uma ofensa, é como se você depositasse mais uma moeda no seu tesouro. Quando você acumula medo, cada notícia ruim, você absorve sem filtro, é mais uma moeda. Mas quando você acumula perdão, gratidão, palavra do Senhor. Porque eu vou te falar, irmãos, uma hora o aperto vai vir. E na hora do aperto, você vai recorrer àquilo que você tem juntado. Porque olha o que diz o texto. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Ou seja, se você acumula coisas boas, quando você precisar recorrer ao seu coração, aquilo que você tem guardado, você vai recolher e você vai transbordar de coisas boas. Só que, infelizmente, Jesus continua esse texto para nós, né? Na verdade, infelizmente, ele diz, mas o homem mau, ele tira coisas más daquilo que ele tem guardado. Se você tem acumulado coisas ruins, irmãos, inevitavelmente, uma hora ou outra, você vai transbordar isso na sua vida. Você vai transbordar, é inevitável. Jesus, ele usa essa palavra tesouro, e tesouro é acumulado ao longo do tempo.
E Salomão percebeu isso, irmãos. Em Provérbios 4, 23, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração, ele precisa ser guardado, porque ele é a fonte de vida, irmãos. Ele é o centro, é onde estão as nossas emoções. Se a gente entrega o nosso coração. Eu me lembro quando eu estava começando a me relacionar com minha esposa, e ela falou: eu vou te entregar o meu coração. Era tudo que ela tinha. Meu Deus do céu. Nosso coração é o centro da nossa vida, irmãos. Se a gente entrega para qualquer pessoa, se a gente reparte com várias pessoas, ou se a gente só vive de acumular coisas ruins, uma hora a gente vai ter que recorrer ao nosso acúmulo. E ai de nós, irmãos, no que nós vamos achar, infelizmente. Davi, antes de pecar com Batseba, ele já tinha cultivado algo no seu coração. A queda não começou no terraço, irmãos. Começou muito antes. Começou no coração dele. Ou você acha que ele não foi para a guerra por algum propósito? Ai, meu irmão, está um calor, rapaz. Vou ficar por aqui. Irmãos, vamos jogar limpo aqui, eu e você. Eu sei que quando você quer pecar, você arquiteta o plano, irmãos. Você sabe a hora, o ambiente, se vai ter gente ou não. Se vai ter alguém te olhando. A hora certa. O momento certo. Você está lá cultivando. Começa aqui e depois transforma numa atitude. Pedro, por exemplo, você acha que ele simplesmente tomou um susto e falou: nossa, sem querer eu neguei a Jesus. Mas Pedro já estava nutrindo uma autoconfiança. As palavras que saem da boca dele: eu não conheço esse homem, simplesmente foi um transbordar de algo que já estava fluindo dentro do coração dele. Ele já estava cheio daquilo. Em determinado momento a vida balançou, apertou ele, ele entregou. Ele abriu, ele falou: não, esse aí eu não conheço não. Irmãos, tem coisas que infelizmente nós vamos acumular, e nós vamos acumular sem perceber. São conversas, são atitudes, são dardos inflamados do inimigo, são coisas que nós vemos, que às vezes a gente fala: pai, isso aqui não tem problema não. Isso aqui é nada a ver, pastor, pô, nada a ver falar disso aí, tem nada a ver, eu vejo de boa. Assim, tudo bem que tem relacionamento com pessoas do mesmo sexo, que tem muita traição também nisso que eu assisto, mas eu sou crente, pastor, eu vou filtrando as coisas que eu vejo. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Filtra o quê, rapaz? Você está doido para ver o próximo episódio, vai consumindo, daqui a pouco você está tomado. Eu não sei você, mas olha, eu vou confessar uma coisa para ti. Tem umas séries assim, irmãos, que é difícil assim, me pega. Eu toro uns 5 episódios logo assim, para acabar logo. De vez em quando eu faço isso. Irmão, você acredita que quando eu faço isso eu sonho com a série, velho? Eu sonho que eu estou vivendo alguma coisa ali, que alguma coisa está acontecendo comigo, ou que eu sou o ator principal, estou correndo atrás de bandido. Sei lá, eu sonho. Às vezes a gente acha que não, mas de alguma forma nós estamos nutrindo o nosso coração e uma hora vai transbordar, irmãos. Presta atenção, o que você tolera hoje, você armazena. E o que você armazena hoje, amanhã transborda. Tem coisa que você está tolerando, mas sem perceber você está armazenando. E quanto mais você armazena, uma hora não vai ter como, irmãos. Vai sair pela sua boca. Segunda coisa, a pressão ela vai revelar o propósito. A pressão revela o que está dentro. Se o coração é um depósito, então existe um momento em que esse depósito ele aparece. Porque a boca fala daquilo que Jesus ele está ensinando que existem circunstâncias que apertam o nosso coração. E quando o coração é pressionado, o conteúdo aparece. Quando o copo do Cezinha foi sacudido, o conteúdo apareceu. Teve que sair, caiu. Porque a situação balança e vai revelar aquilo que você tem guardado. E a vida ela faz exatamente isso. Tem um Danone agora que os meus meninos gostam muito, que ele vem num saquinho. E ele vem com uma rosquinha assim. Moleque, quando minha menininha descobriu o açúcar, e ela abre esse, ela já vem: pai, abre. Quando eu abro, irmãos, ela aperta o bicho assim e chupa. Fala: meu, já acabou. Quando aperta assim, sai o conteúdo.
que eu estou te dizendo? Que a vida é assim, irmãos. Quando a gente começa a viver a nossa vida, vai chegar uma hora que a vida vai te apertar, que a pressão vai chegar e vai expor aquilo que você tem guardado. E vai te espanar, vai te abrir, ou vai fazer com que você permaneça mais firme. Está entendendo? Que aquilo que você guarda, uma hora ou outra, inevitavelmente, vai transbordar, vai aparecer. Quando alguém, por exemplo, te critica, e você nunca recebeu uma crítica, quando recebe, nossa, velho, nada a ver. Você ainda procura outras pessoas para concordar com você. Não, você não vai acreditar, fulano de tal falou. Tu acredita? Falou isso? Eu falo, cara, será que o bicho não estava certo, não? Quando alguém te espreme ou te trata mal, quando alguém te frustra, irmão, alguém que você ama, que você esperava tanta coisa dessa pessoa, e ela não age da forma que você esperava que ela agisse, quando alguém te desrespeita, ou quando alguém te decepciona, irmãos, algo sai. Algo sai. Olha, eu fiz o meu face a face lá em São Paulo, primeira turma de homens. Quem estava aí? Tem alguém aqui que estava? Meu pastor me levou, buscou lá em casa. Só eu, pastor? Não é possível, vamos mandar aí não. Tá ali, vamos participar, tá meio cansado, né, irmão? Foi não, né? Eu e tu, né, pastor? Cara, tá vendo aí? É, nós é fechado, aí, pastor. É verdade. Nós é da primeira turma, irmãos. E eu nunca tinha vivido uma coisa assim, irmãos. E lá, meu irmão, o copo começou a sacudir. E veio o primeiro dia, e nós temos uma dinâmica lá que também acontece no nosso, não vou revelar. Mas eu não estava conversando com ninguém. Irmãos, e o copo começou a balançar, e o copo começou a balançar. E a água estava querendo sair. E eu não podia falar com ninguém. Irmãos, eu me lembro um dia que terminou uma ministração lá, eu saí, fui no quarto, irmãos. Coloquei a cara no travesseiro assim. E eu falei, ah! Aí entrou um irmão assustado. Você está bem, meu irmão? Eu falei, não, meu irmão, eu estou, é que eu estava precisando sair para algum lado. Vai ter momentos, irmãos, que a vida vai te sacudir. E alguma coisa vai precisar sair. Está comigo? Alguma coisa vai sair de você. Alguma coisa vai transbordar. E eu espero que o que você tenha guardado no seu coração é presença de Deus. A boca, irmãos, simplesmente expõe o que está dentro da gente. Jesus, ele faz uma conexão muito legal do coração com a boca. E não é coincidência. A fala é um termômetro espiritual. Tiago 3,10 diz assim, ó, da mesma boca procedem bênção e maldição. Tiago, ele está lidando exatamente com a mesma realidade. A boca, irmãos, não é o problema. Ela é o diagnóstico. A boca é o microfone do coração, irmãos. A boca vai falar daquilo, da realidade que está lá dentro de você. Porque a gente usa esse texto aqui, da boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando alguém fala uma besteira, já percebeu? Alguém fala, ei! A boca fala daquilo que o coração está cheio. Falando besteira, irmãos. Só que Jesus não está falando simplesmente da boca. Ele está falando que o problema é mais profundo. Que a boca está servindo como o resultado, o diagnóstico do problema maior. Que é o seu coração. A sua boca é exatamente o microfone da sua vida, irmãos. Diga a você, se está falando maldição, está vivendo maldição, está falando maldição. Não é só aquilo que você está falando, mas é o seu coração está tomado de maldição. Mas se você fala bênção, você anda em bênção, você profetiza bênção, você fala bênção, é porque o seu coração está tomado por bênção. Quem está entendendo? Amém ou não amém? É assim, irmãos. A sua boca é o seu microfone. Poxa, se de você só vem palavra negativa, falta de fé, desgraceira, eu sei como é que está o seu coração. Mas se você tem uma perspectiva diferente, aquilo que você fala, o ambiente que você fala é tomado pela presença, porque sai da sua boca, eu sei como está o seu coração. Está entendendo? Aqui entra Pedro, irmãos. E em Lucas 22, tem esse relato. E Pedro, ele estava sob pressão. Medo, ambiente hostil, perigo. E então ele diz, não conheço esse homem. A pressão não criou a negação, irmãos. Ela revelou a autoconfiança que estava no coração de Pedro. Irmãos, quando você é pressionado, o que sai de você? Você fica irritado? Você briga com as pessoas à sua volta?
Você não sabe lidar com essa situação. Você reclama. Você vira incrédulo. Cara, que coisa, como é que pode, né? Isso toma tanto no nosso coração. As coisas não começam a sair da forma que a gente quer. A gente, tá vendo, meu irmão? Por isso que aí, tô indo todo domingo aí, nada resolve. Tô lá pagando, dando meu dízimo, devolvendo meu dízimo. Eu canto lá, abro minha casa e aí nada dá certo para mim. Também não quero mais saber de nada, não. Irmãos. Agora, porque as coisas não saíram da forma que você queria, que deu uma agitadinha no seu copo. Aí agora você é incrédulo. Isso é coisa de criança na fé, meu irmão. É tempo de crescer. Se a água balança, se o copo agita, meu irmão, tem que sair de você fé, paciência, graça, confiança em Deus. Aleluia! Meu irmão, se a tua vida fosse sacudida hoje, o que ia sair? Pastor, como é que eu mudo isso? Como é que eu começo a transbordar, pastor, de coisas boas? Irmãos, o coração da gente, ele precisa ser transformado. Deus, ele não quer uma maquiagem espiritual, irmãos. Talvez alguém pense assim, então a solução é eu controlar o que eu falo. Como seria mais fácil, irmãos? Eu chegar nesse domingo aqui e te dar uma aula de etiqueta. Como você deve falar, bem, bonito. Só coisas boas, bênçãos. Oh, glória a Deus, irmãos, como é que você está? Acabar o culto aqui, você cumprimenta as pessoas. Que presença de Deus. Você chega em casa e você fala ali com as pessoas. Só que uma hora você começa a ficar impaciente. Porque não é isso que você é de verdade. Seria muito mais fácil, irmãos, a gente só passar uma maquiagem aqui. A gente viver uma vida negando aquilo que está dentro da gente. A gente se espremendo para não transbordar aquilo que verdadeiramente talvez seja dentro da gente. A gente viver como sepulcro caiado, e aqui entra Jesus. Jesus, ele está com seus discípulos, em Lucas 6 aqui, e ele está tratando do caráter. Se tem uma coisa que irritava os céus, que irritava o próprio Deus, eram pessoas que viviam de aparência. Que diziam que era uma coisa, mas por dentro elas eram totalmente diferentes. Quando ninguém estava vendo, elas viviam uma vida paralela. Deixa eu te falar, Jesus não quer que você viva de aparência. Jesus, ele não quer uma maquiagem espiritual. Jesus, ele vai mais fundo. Jesus, ele não veio apenas para melhorar, irmãos, o seu comportamento. Ele veio para transformar o seu coração. Ezequiel 36, 26 diz assim: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Quando Deus muda o coração, irmãos, o que transborda, muda. Jesus quer que você seja transformado, para que de você saia outro tipo de água, transborde dentro de você. Pois, irmãos, como seria mais fácil se todo domingo a gente viesse aqui e só falasse aquilo que você queria ouvir? Que, meu Deus, imagina. Ô, irmãos, você está pecando aí, irmão. Está de boa, Jesus perdoa você. A graça de Deus. Nossa, pastor, como eu gosto dessa igreja. Não, irmãos, está de boa esse negócio que você gosta aí. Não precisa renunciar, se arrepender. Não precisa de fazer. Porque a graça de Deus te perdoa, te alcança. Poxa, pastor, que legal, estou ouvindo aqui. Porque Jesus me aceita do jeito que eu sou. Não, meu irmão, Jesus não te aceita do jeito que você é. Como assim, pastor? Isso é heresia, não, irmão. Sabe por quê? Nas entrelinhas você está dizendo que aquilo você gosta, você não abre mão. Aquilo que você gosta define quem você é. E Jesus está dizendo que Ele não te aceita do jeito que você é, porque Ele não vê você baseado naquilo que você gosta. Ele vê você baseado naquilo que Ele construiu. Ou seja, Jesus te aceita do jeito que você está, e não baseado naquilo que você gosta. Porque uma vez que você se achega a Jesus, você entrega seu coração para ser transformado. Ele tira o coração de pedra de você, coloca um coração de carne, fala para você: vai, não peques mais. Esse é o nosso Deus. Jesus, Ele quer nos dar um novo coração, irmãos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Eu vou trocar a água que está dentro de você. Ele te chama nessa condição hoje, irmãos, do jeito que você chegou aqui,
mas Ele não quer que você continue da forma que você está. Ele quer que você seja transformado de dentro para fora. Um novo coração, irmãos, produz um novo cultivo. Salmos, capítulo 1, no verso 1 a 3. Que texto maravilhoso, você pode abrir para ler comigo. A palavra de Deus diz assim, eu tentei decorar quando a gente estava nos dízimos naquela vez. Bem-aventurado. Deixa eu abrir aqui. Quem está comigo aí? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Meu Deus do céu, é como a árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcharão. Tudo o que ele faz prosperará. Jesus, Ele tira o coração de pedra de você. Ele quer transformar o seu coração. Mas quem vai cultivar esse novo coração é você. Irmãos, não espere que eu, pastor Bruno, vou cuidar do seu coração, irmãos. Não tem como. Eu cuido do coração da minha esposa, né? Cuido, mas os pecados dela é dela, ela tem que se virar com Deus. Não sei como eu resolver. Você está entendendo? Não tem como eu cuidar do seu coração. Jesus, Ele te dá um novo coração para que você cultive ele, para que você comece a declarar, derramar bênçãos dentro dele, para que você comece a guardar, estocar da palavra, da presença, para você cultivar coisas que vêm do céu espirituais, para que quando você precise abrir o seu coração, esteja presente. Irmãos, quantos aqui guardam dinheiro? Amém? Amém. Todo mundo, essa igreja, meu Deus, como nós cuidamos das nossas finanças. Glória a Deus. Irmãos, quando a vida aperta e em situação financeira, a gente sempre vai recorrer à nossa poupança. Aí alguém está falando, pô pastor, estou recorrendo a cheque especial, meu Deus do céu, empréstimo, pastor, enfim. Mas aquilo que a gente guarda, a gente vai acessar em momentos difíceis. Porque a vida balança, irmãos. A vida balança. Jovens, a vida vai balançar, cara. Você aí está pensando aí que está tudo lindo, você está transbordando, meu Deus, estou flutuando. Vai chegar uma hora, meu irmão, que você vai ter que pagar boleto, trocar a fralda de menino. E, rapaz, a vida vai te balançar, irmãos. Às vezes a gente está lá em casa, irmãos, e um menino sobe em cima de mim, puxa meu cabelo, a menina está chorando. E aí, de repente, lá de dentro, eu vejo um grito, ah! Eu falo, meu Deus do céu. Eu não aguento mais. Eu falo, tá tudo bem aí, amor? Meu Deus! Irmãos, a água balança lá em casa. Poxa, irmãos, às vezes a gente não está com vontade de fazer as coisas mesmo de Deus. A água balança, irmãos. A vida balança. Vai chegar a sua vez. Pô, pastor, já chegou, meu Deus do céu, misericórdia. Sabe, irmãos, a vida vai te balançar. E uma hora você vai ter que abrir lá a sua conta e olhar o que você guardou na sua poupança. E se você não guardou nada, irmãos, não vai ter como você usar nada, você vai transbordar de nada. Mas se você guardou da presença, da palavra, daquilo que Deus tem derramado sobre você, meu irmão, você vai passar por todo e qualquer tipo de tempo dando glória a Deus, porque é isso que o justo faz. Amém ou não amém? É assim, igreja. É assim, transbordar da presença, cultivar o nosso coração. O homem justo, ele escolhe os ambientes, escolhe o que ele precisa ouvir, escolhe o que ele precisa meditar. Quando eu me converti, eu creio e eu sei que é verdade, que Deus me escolheu na minha família como primeiro crente, no meio dos meus amigos como primeiro crente, para eu levar a palavra ali para eles. E é assim que eu tenho feito, irmãos. Tem sido uma luta, mas eu tenho levado. Só que, irmãos, eu vou te falar, quando eu ando com os meus amigos lá do mundo, rapaz, se dá umas 2 semanas, eu estou falando do jeito que eles falam. Eu estou agindo do jeito que eles agem. Às vezes eu estou consumindo aquilo que eles consomem, vídeo, vendo. Sabe, irmãos, a gente precisa cultivar ambientes, pessoas. A gente precisa estar perto de pessoas que andam com Deus também.
A gente precisa ir lá salvar eles também. A gente é chamado para isso. Mas como é que fica? É você que vai dominar o ambiente ou é o ambiente que vai dominar você? É o ambiente do seu trabalho que vai guardar coisas no seu coração ou é você que vai depositar lá no seu trabalho? É quando você sai aqui da igreja, você é uma pessoa totalmente diferente. Você revela o seu coração para as pessoas próximas, para a pessoa da sua família. É assim que funciona? Ou é você que transforma a sua casa? Ou é você que é agente de salvação, agente de bênção? Você lembra, todo lugar que você está, meu irmão, você é uma bênção. Você já andou com um homem de Deus, com uma mulher de Deus? Quando ele é pressionado, você fica assim, meu Deus, eu queria ser assim. O cara fala, não, meu irmão, calma, vamos orar sobre isso. Esses dias eu estava vendo as notícias, não vou entrar em detalhes por causa de toda a questão, mas um funcionário do alto escalão do nosso governo, quando ele ficou sabendo que ele ia precisar assumir uma pauta muito importante, ele pede para todos os jornalistas e todo mundo presente sair, que ele precisava orar. O homem de Deus é assim, irmãos. Ele está sempre atento aos céus. Ele está sempre atento àquilo que ele está cultivando no coração dele. Ele está sempre ligado na presença de Deus. Ele está cultivando coisas boas, porque só pode vir da presença, transbordar coisas sobrenaturais de quem faz isso. É como a árvore plantada junto às águas. O coração é transformado por Deus, mas ele é cultivado por nós. Como é que você cultiva seu coração? Palavra. Lendo a palavra. Metendo palavra para dentro, todo dia. Acordou, meu irmão, palavra. Sabe uma coisa que eu faço que é muito legal? Eu aprendi na época que, alguém vai lembrar aqui, eu acho que foi em 2013, eu trabalhava na Caixa, e estava tendo aquela reforma abençoada da época. Quem lembra desse tempo? Meu irmão, tempo de luta, tempo de, né? E eu lembro que eu levava 2h30, irmão, às vezes, para voltar ao trabalho. E eu, na melhor das situações, eu lembro que eu comecei a fazer uma conta e eu vi que eu estava perdendo quase 1 dia e meio, só indo e voltando. Eu falei, meu Deus, 1 dia e meio dentro do ônibus. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E naquela época eu baixava umas conferências, irmãos. Baixava, colocava no meu celular. Eu lembro que, às vezes, eu ia escutando uma conferência inteira e voltava, eu já tinha visto a conferência do final de semana inteiro, dentro do ônibus. Às vezes minha meta era ler um livro. Eu falo para os meninos que andam comigo, falo, meu irmão, usa seu tempo de deslocamento para se encher da palavra, escutar a palavra, para escutar uma palavra, sei lá, bota uma mensagem do culto, o TED, vai ler alguma coisa que vai edificar a sua vida, todo deslocamento que você for fazer, ou a primeira hora do seu dia, ou no momento de almoço, reunir a família para orar, para ministrar a palavra, sei lá, irmãos, dá um jeito, mas ministra, profetiza dentro da sua vida, dentro da sua casa, presença de Deus, ambientes espirituais, cheios da presença do Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui, meu irmão. Mas assim, talvez você esteja falando assim, pastor, minha vida aí nesse copo, se fosse a minha, água estaria preta. Eu estou carregando tanta coisa, pastor. Aconteceu tanta coisa comigo já. Eu estou vivendo situações difíceis. Pastor, o senhor não tem ideia daquilo que está acontecendo dentro de mim. E eu vou internalizando, mais 1 hora, pastor, eu estou vendo que vai estourar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não quer só limpar a água que está dentro de você, ele quer trocar a água que está dentro de você. A palavra diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Ele quer derramar da água dele sobre você para que você transborde dele. Ele quer te limpar, irmãos, te dar um novo começo, te dar uma nova história com ele.